apostado no Instituto Bem-Estar Brasil e ter vindo para esse curso, onde essa questão da discussão de redes comunitárias, elas passam agora, nesse período de pandemia, também tem um outro papel, além daquele que nós já sabíamos, né? Então, nós vamos começar aí enfrentando um novo normal, que eu não sei bem exatamente ainda o que é esse novo normal, mas a gente sabe que comunicação a partir de agora vai ser igual arroz, só espero que não seja tão caro quanto o arroz e o feijão, né? Nós precisamos melhorar esse aspecto. Evidentemente que eu quero dizer para vocês que hoje, há vários dias, o Marcelo está me enlouquecendo, porque eu entendo o Marcelo e a responsabilidade dele de que esse curso ele tenha, de fato, um impacto positivo nos territórios a partir dos agentes que são vocês. E aí ele quer que saia da melhor forma. E eu não sou uma perita não em tecnologia, certo? Eu vivo do conhecimento do Marcelo e do Tiago. Mas tem outras coisas que política pública, gestão, a organização de projetos, essas coisas é mais minha praia, certo? Então, hoje, alguns conteúdos vão ser só para a gente testar a nossa capacidade de debate, de conhecimento. Então, nós pensamos assim: num primeiro momento, a gente vai fazer 20 minutos de dinâmica com vocês, 10 minutos para vocês esquentarem as baterias, me contando para a gente o que vocês sabem do território de vocês, de algumas políticas públicas que a gente vai passar. O Marcelo ou o Tiago vai passar para vocês uma pesquisa que vai ter que durar 10 minutos. Em 10 minutos, vocês vão escrever e vão marcar aquilo que vocês conhecem. Não se preocupe que mas nos ajuda a pensar das 8 horas que a gente vai ter para discutir o que nós podemos estar inserindo em termos de debate, em termos de estratégia com vocês. Aí eu vou falar alguns conceitos universais sobre política pública. Nós vamos assistir um vídeo rápido de 4 minutos, certo? E aí nós vamos para começar um conjunto de telas que falam um pouquinho sobre políticas públicas de TICs. E depois dessas telas, nós vamos abrir para 2 grupos, nós vamos trabalhar, vamos fazer uma roda de conversa virtual e discutir uma outra questão que é importante sobre incidência política regulatória, a importância de a gente saber o que fazer nos territórios quando não há lei que nos atenda completamente os nossos direitos, os direitos do qual nós representamos. Tá bom? Então, a partir de agora, nós vamos ter 10 minutos para a gente trabalhar umas respostas de vocês. E depois, todos vocês vão falar, porque eu quero saber o que vocês esperam desse modo de políticas e participação ou governança participativa. Beleza? Beleza, galera. Marcelo, então manda aí. Isso, tá no chat do Zoom aí. E eu vou copiar também lá no chat do grupo, né? O link de um Google Forms para a gente poder fazer essa pesquisazinha bem rápida, beleza? 10 minutos, cravadinho, ó. Eu vou marcar, não se preocupe, se não der para fechar toda a pesquisa, não tem problema, só envie. Eu fico na dúvida, porque eu não moro no território, né, que é a rede, então eu não sei muito bem como responder. Não, mas você pode responder do seu próprio território, onde você mora. Porque políticas públicas, elas devem estar em todos os territórios, tá, linda? Quem falou comigo? Desculpa, eu não vi. Beleza, é a Bruna? Não. Foi. Isso. É Bruna? Prazer, Bruna. Prazer. Beleza, eu vou responder então. Pronto. Fechou, Nilza. Pode dar início aí. Uhum. Então tá. Ai, meu Deus. Cadê
Cadê? Ah, tá aqui. Acho que eu acabo me perdendo. Bom, a ideia dessa provocação é que vocês entendam de que nós vamos trabalhar exatamente com esse perfil, essas 8 horas aí, entre 4 horas de aula direta e 4 aulas de tutoria. A ideia é que a gente possa se colocar à disposição de vocês para discutir exatamente o que não tem no território. Deu para perceber o seguinte, que o conjunto da assistência social, praticamente vocês dominam no território, tem muito mais informação, porque parece que essa política está mais próxima, mais presente. Mas, em termos de dados assim rápidos que a gente estava observando, a política de inclusão digital ainda ela é, na verdade, não desconhecida, talvez inexistente, né? Porque se ela fosse em abundância, a gente teria a mesma resposta positiva que a gente teve das outras políticas públicas. Então, agora nós vamos abrir, cada um de vocês vai dizer para mim assim, Nilza, o que eu espero dessas 8 horas que nós vamos estar contigo daqui para frente em relação dessa discussão. Política pública, a participação, democracia participativa e conhecimentos de política regulatória, incidência de política regulatória. Nós temos mais 10 minutos para fazer isso e eu vou tomar nota, porque eu quero saber exatamente o que vocês querem de mim, além do que eu já preparei para vocês hoje, que não tem volta. Ana Beatriz, começa por você, depois a Rosângela. Eu vou chamar todos, então aqui é por livre e espontânea pressão. É tipo sala de aula, né? Tá bom, tá bom. Você não está gravando, né, Marcelo? Tudo gravando, tudo. Pode gravar, sem problema. Eu quero que grave mesmo, porque depois eu vou assistir lá se eu me perder. Posso começar? Fala aí, Ana. Pode. Olha, a minha expectativa ela é simples, Nilza. É realmente adquirir mais conteúdo, mais expertise para lidar com as políticas públicas de maneira geral, principalmente, né, estando à frente de uma associação de moradores tão diferenciada quanto a nossa. Não que devesse ser diferenciada, é diferenciada porque ela não é a associação de amigos, de moradores e amigos, como a maioria por aí entende, que é aquele local, né, em que as pessoas se reúnem para fazer festinha, em que a prefeitura tem ali um lugar cativo, ela ali utiliza a associação para benefício próprio, e no nosso caso, o diferencial é justamente esse. Nós somos apartidários, esse momento agora político pré-eleitoral é um momento muito delicado para todos nós da associação, porque manter justamente esse critério e levá-lo a sério, como nós estamos levando, é algo, pode-se dizer, praticamente inédito, né? Então, o que eu busco aqui é mais informação para eu dinamizar o meu conhecimento, para eu me sentir mais fortalecida no momento em que eu sentar numa mesa de negociação com os próximos, né, que estarão aí no poder, entre aspas, porque o poder é nosso, mas a maioria não pensa dessa forma, para que eu tenha mais conhecimento, mais argumento, inclusive, né? A minha expectativa é essa. Show, tá? Show, Ana. Hernan, vamos lá, é contigo agora. Herman é o meu filho, ele não vai te ouvir, porque ele é surdo e ele não vai ter condições de falar, valeu? Ele está aqui em casa, ele está lá na outra sala. Tá. Praticamente tá bom, segue a mesma linha do que eu já falei aqui. Então tá, Giovana, então é você. Eu vou pela ordem que aparece para mim aqui no... Certo? Giovana, podemos ouvir você um pouquinho? Sim, boa noite. Posso te ver, Giovana? Posso te conhecer, querida? Sim, pode sim. Eu tô...
Sim. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. A gente sabe, né, que sempre é bem-vindo, né, participar dessas informações, né, dessas capacitações. E acredito que isso alimenta a gente muito, né, na parte das informações. E quando se trata de políticas públicas, né, a gente sabe que muitas das nossas comunidades não têm acesso, né, a essas políticas públicas, apesar de existir diversas políticas públicas voltadas, né, para essas áreas mais abastadas do país, né, e principalmente nessa área de comunicação, né, que nós temos um déficit muito grande com relação a essa questão da comunicação. E eu acredito que todo conhecimento é bem-vindo, né? E eu gosto sempre de participar. E Tá. Então, como a colega falou, como a colega falou anteriormente, só para fechar, né? Sobre essa questão partidária, né? Que a gente sabe que a partidária sempre está em cumprimento com a política pública, né? Porque a partidária que está ali para votar nas políticas públicas voltada para nós. Só que nem sempre isso acontece, né? Está ali para nos defender, né? Se nós não defendemos a nossa causa, quem poderá nos defender, né? Eu acredito justamente isso. Nós sempre temos que acreditar no aprendizado. O aprendizado vai além, como diz o povo, vai além do universo, né? Quanto mais conhecimento, mais informações a gente tem que ter para poder passar mais à frente, mais futuramente para outras pessoas. Tá bom, Giovana, obrigada. Tomei nota de umas coisas interessantes aqui. Vamos lá. Aí aparece para mim Felipe. Felipe eu ou Felipe o outro? Felipe Rio. Meu Deus, é Felipe Quinto, é nome de rei. É nome de rei, é Felipe Quinto. Ah, não é quinto, não. Só vi. Eu não consigo ver minha câmera, eu queria ver minha câmera também, como é que faz? Para eu descobrir. Esse é o Felipe Rio, né, Marcelo? Eu não tô conseguindo acessar a câmera, ia ter que reiniciar aqui, então eu vou só falar. Deixar a Ana Aí Bonita depois, até o final da aula você se apresenta para mim. Tá. Eu sou o Felipe, eu tô aqui em Belo Horizonte, na região oeste. E aqui eu não tenho muito conhecimento sobre as políticas públicas, não. Eu tô aqui há pouco tempo até, eu sei de algumas coisas que aconteceram aos redores. Só um pouquinho, Tiago. Felipe, só um pouquinho. Tiago, eu ia pedir para vocês fecharem a câmera, porque está reverberando a fala dele por dentro da sala que estão com os microfones abertos. Tá bom, Felipe, vai lá. Acho que agora vai dar certo. Deu até a câmera, eu estava em outro aplicativo aqui. Óbvio. Então. Mineirinho tem que dar conta. Mineiro. E mexe com computador, tem que saber resolver os problemas. Você é melhor que eu, que sou zero à esquerda. Cada um é fera numa coisa. E aí, o que pega? Eu quero também entender da questão de políticas públicas, tanto aplicadas a essa questão de TIC, quanto em geral, assim, para saber lidar com os processos no bairro, que a gente também está começando uma associação. Então, acho que é um conhecimento bom de estar por dentro, de participar mesmo, para fazer alguma coisa acontecer, ou no mínimo saber por que não está acontecendo, né? Para poder discutir aí. Acho que é isso. Tá certo, Felipe. Tiago não, né? Então a Rosângela agora. Oi, boa noite. Boa noite. Como realmente colocou, né, Ana Beatriz, em relação, as palavras dela são perfeitas, e realmente política pública é uma coisa clara, mas infelizmente é feita de uma forma assim que não explicam exatamente como é para o povo. Então, muitos até a praticam, coitados, e nem sabem, mas acontece.
E as palavras da Giovânia Machado foram perfeitas. Falta realmente conhecimento e educação ao povo para que ele se aproprie dessas ferramentas. Isso não é explicado nas escolas. Tudo que eu sei, não aprendi dentro de escola. Deveria aprender, mas infelizmente não aprendi. E até você compreender essas coisas junto com a sua vida, né? Você tem que viver, ter mais experiência para poder aprender o que é uma coisa e outra. Se hoje eu sei alguma coisa de política pública, aprendi fora. Aprendi aí, principalmente dentro da associação também, aprendi muito. E nesse curso eu espero continuar ampliando meus conhecimentos e tentando ajudar no que eu puder também. E agradeço a oportunidade de poder estar aqui. Eu que agradeço. Wagner. Oi, tudo bem? Ah, se empoderou agora, hein? Agora foi pro banheiro, né? Não, tô no banheiro, não. Tô na janela, tô aqui na casa da minha irmã aqui em Angra. Mas, então, para quem não conhece, sou o Wagner, sou de Campos, né? Onde a Nilza está falando, do Marcelo. Só que é um bairro do interior, né? Campos é muito grande. Então, o bairro de onde eu sou, ele fica a 70 quilômetros, né, do centro urbano. E, como a Ana falou, o Felipe também, né, os outros colegas falaram lá, a gente tem associação, fez 22 anos esse ano, e é nessa mesma linha, né, de tentar fazer o que os órgãos municipais não fazem lá, e a gente tem tido sucesso nisso daí, né, acredito, nesse tempo todo, com esse tipo de ação, né. A Nilza conhece bem, já foi lá, Marcelo também, como o Thiago é muito enrolado, está me devendo a visita. E eu acho o seguinte, se nós que somos povos não nos empoderarmos dessas políticas para fazer, não são os políticos que estão lá, que esse nível que todo mundo conhece, né? Que eles não estão lá para fazer nada para a gente, mas sim para fazer para eles, seguir carreira como político, e se isso fosse carreira, né? Que não é. Então, se a gente não tomar frente e fazer o que precisa ser feito, né, que são as políticas, e forçar eles a cumprirem isso daí, a gente não vai chegar a lugar nenhum, a gente não vai conseguir nada. E para isso precisa ter essa união da academia, várias disciplinas, né, como a gente falou, né, do projeto do provedor comunitário que nasceu na UENF, com a Nilza e com o Marcelo, e foi parar no Instituto Federal, que é em Campos também, onde eu estudo, e a gente conseguiu comprar esses equipamentos, fazer os projetos, a parte técnica, né, toda ficou ali, mais com o Marcelo. Então, eu acredito que assim, a gente tem que aprender um pouquinho de cada disciplina, de cada área, e chegar na aplicação final, que é atender a população, nos atender, né, que nós somos a população, e principalmente nos pontos mais distantes, de maior dificuldade, né, como a Giovana mesmo colocou, né, a dificuldade que eles têm lá nessa parte de telecom é muito grande. O Felipe também deve ter essa dificuldade lá no bairro dele. E eu acho que assim a gente vai se unindo, né, se integrando, cada um de uma área, ajudando onde pode, né, cada um conhece de um jeito, né. Tem o Thiago aí, que é nosso engenheiro de software, tem o Marcelo que sabe de tudo, né? Eu vou lá na minha área também, estou fazendo um pouco lá que eu sei, e a Nilza instruindo a gente aí em toda essa parte de tudo, né? Até de banco, foi tanta coisa que a Nilza já me ensinou nesse tempo aí que vai ser difícil pontuar aqui, né? São muitos. E eu acho que é assim que a gente vai seguir. A gente tomando frente para fazer as políticas públicas, nós que vamos fazer, não são eles que vão fazer, e tentar mobilizar mais pessoas para que eles sejam obrigados a cumprir o que a gente precisa. Acho que é isso aí, está resumido.
Muito bom, obrigado para vocês. É muito importante. Olha, assim, só resumindo assim, o que a gente conseguiu observar de vocês. Primeiro, vocês sabem o poder que o povo tem no gerenciamento de políticas públicas. Esperam, com certeza esperam muito, mas talvez eu não consiga chegar a alcançar a todos, mas eu quero dizer uma coisa, vocês falaram coisas importantes. O povo tem que fazer, com certeza, a política pública. É vocês que vão fazer a política pública de verdade nos territórios, principalmente essa da inclusão digital. Marcelo, querido, põe aí para mim, então, a apresentação, já pula aí, eu acho que todo mundo me conhece, talvez somente, eu acho que o Felipe e a Giovana, que não me conhece muito, né? Que eu vou, então, abre a apresentação que eu vou tentar, assim, dizer 1 minuto da minha vida. Eu tenho 20 anos nesse território de Campos, mas eu tenho 40 anos de servidora pública, onde eu já trabalhei com todas as formas de organização e execução delas, certo? Atualmente eu estou na universidade ainda, na Incubadora Tecnológica de Empreendimentos Populares. Tenho formação em História, Geografia, Ciências Políticas e mestrado em Gestão de Cidades, Gerência e Gestão de Cidades, justamente porque sou apaixonada pela política pública, certo? Então, acho que basta isso de apresentação, vamos seguir em frente. A grande provocação desse nosso encontro está justamente naquilo que vocês falaram. Afinal de contas, política pública serve para quê? O que é isso? E por que só está na mão de grupos partidários? Como que políticas públicas pode estar na mão de grupos partidários e não estar na mão da sociedade ou das organizações organizadas que atuam nos territórios? Isso é uma coisa que a gente tem que se perguntar, né? Pode passar, Marcelo. Eu vou trabalhar assim, rapidamente com 2 conceitos que eu gosto muito, que é políticas públicas é um conjunto de programas, ações e atividades envolvidas pelo Estado. Eu não estou falando, então, de governos, né? Nós temos que separar, assim, de repente, é uma coisa bacana para dizer o seguinte: o Estado brasileiro, ele é aquele Estado que já está regulamentado. O Estado brasileiro, ele é aquele que reconhece, a partir da Constituição, a partir de leis maiores, as relações entre o território, seu povo e aquilo que é de direito para sociedades em todas as áreas de relações humanas, certo? Então, você pode pegar em todas as políticas públicas da educação, assistência social, cultura, a defesa do meio ambiente, tudo isso que é muito, muito caro para a gente. Diferentemente de um governo. Por exemplo, nós temos aqui no nosso município um governo que rompeu com todas as forças populares. Então, portanto, esse governo não conseguiu se comportar com políticas públicas de Estado. Ele conseguiu romper isso. A partir do momento que um governante, no seu governo, ele rompe com as forças populares, ele rompeu também com o direito, ele rompeu com o dever de fazer política pública e ele suprimiu isso do território. Então, a política pública, ela tem que ser encarada dentro desse contexto de Estado e não de governo, certo? E ele tem que ser feito direta ou indiretamente com a participação de entes públicos e privados que visam assegurar determinados direitos de cidadania. E esses direitos de cidadania, daí a gente pode varar a noite discutindo essa questão. O que é importante para mim, o que é importante para o Marcelo, o que é importante no território de Espírito Santinho, o que é importante no Açu, o que é importante lá em Belo Horizonte, o que é importante de alguma forma. A Giovana é de que território mesmo, Marcelo? Maranhão, interior do Maranhão.
o que é importante para a Giovana lá no Maranhão, para que ela diga e ela se sinta contemplada no seu direito de cidadã junto com outras pessoas. Então, a forma com que nós vamos nos apropriar da questão cultural, da questão da educação, da questão da saúde, vai determinar o tipo de necessidade de direito de cada cidadão, certo? E tem um outro conceito que eu gosto muito, e que ele está mais ou menos nessa linha. O primeiro, ele é originário do direito. Nós tiramos isso lá da Constituição Federal, certo? Então, o primeiro conceito, ele tem um escopo na questão do direito, na questão do embasamento do próprio Estado, como que o Estado se coloca diante da política pública, diante do direito. E tem uma outra que vai aparecer num texto que vocês vão ler depois, que diz assim: política pública é um processo complexo de definições. Então, nós não conseguimos atingir isso num primeiro momento. Elaboração e implantação de estratégias de ação por parte dos governos, no qual há identificação e seleção de determinados problemas sociais que merecem ser enfrentados. Muito bem. No primeiro conceito, nós reconhecemos o Estado como comandante do direito da cidadania. No segundo conceito, ele joga para as políticas de governo que devem executar a todo tempo aquilo que o território tem necessidade. Os conceitos, eles não são conflitantes, mas eles atendem concepções diferentes. E aí, qual é a nossa visão, então, da questão das nossas políticas públicas? Então, que ela tem que ser feita para atender os territórios, que ela deve ser ampla, de que ela tem que ter características, né? Conforme vocês foram falando, o povo tem que estar empoderado. Aí, para o nosso grupo, diz assim, que nós precisamos que essas políticas públicas conversem com a gente. Porque se nós não tivermos com conhecimento, a própria Giovana fala, se nós não tivermos conhecimento, essa política pública não vai atender, de fato, um diálogo com quem, de fato, precisa. A Ana diz, se nós não sentar na mesa para negociar, essas políticas públicas, elas fogem do território, elas não nos ajudam de alguma forma, né? O Felipe diz assim, se essas políticas públicas não forem entendidas, nós não vamos conseguir atuar no território. A Rosângela, ela fala assim, como que as políticas públicas, elas sonegam informação, dá a sensação que ela está meio obscura no território, certo? A gente não consegue perceber ela. E eu concordo plenamente com a Giovana. Direito não é ensinado na escola. E muitas vezes você tem que aprender fora, né? O Wagner, na verdade, o Wagner é uma liderança de muito respeito aqui nos trabalhos que a gente faz sempre, porque ele, com a sua comunidade, ele determina, ele provoca, ele consegue, na verdade, fazer política pública que o próprio poder público não faz, o que é bacana, maravilhoso. Então, ele contempla. O povo tem que se empoderar das políticas públicas no território. Então, dos três conceitos que nós trabalhamos, nós podemos pegar dos dois aqui, mais o conceito nosso, nós podemos refazer essa visão da política pública, com certeza, para que ela tome vida, né? Pode passar, Marcelo. Tá. Essa questão do professor Renato Dagnino são provocações que ele faz sobre esse momento pandêmico. Ou seja, o grande desafio de superar e manter a vida nos territórios. E isso também, a questão de fazer com que as políticas públicas alcancem o cidadão, mesmo nesse momento de total desestruturação que nós estamos vivendo. Porque nós não estamos no normal. Nós já vivíamos num anormal com direitos, imagina agora,
né, com esse momento de pandemia. Então ele fala assim, ó, que nós precisamos olhar diferente agora. E ele traz assim que nós devemos, para todo momento, nós devemos analisar as políticas públicas. Nós temos que ter como referência o tempo todo analisar as políticas públicas, parte pelo entendimento que essa deve ser o resultado da interação dos atores sociais, com interesses e valores distintos, que expressa o compromisso de construção de cenário desejável para todos, certo? Então, ele já sai do conceito juridiquês, né, daquele mais fechado, ele passa por cima do conceito da governança, que é feita ora por um, ora para o outro, e ele estabelece, de uma certa forma, que a referência dessas novas políticas públicas, necessariamente elas devem conter um interesse, deve jogar na mesa interesses e valores de todos os atores, que é justamente aquilo que nós gostaríamos que tivesse acontecendo hoje. Essa referência também, ele diz que é objetivo da política pública produzir um aumento de eficiência a partir da interação da gente. As políticas públicas, se vocês pensarem, elas são eficientes? Eu vou dar um exemplo assim, ó. O meu irmão foi atendido, infelizmente pegou Covid, e ele foi atendido num primeiro momento na cidade onde ele mora, por um médico. Ele observou que o meu irmão tinha, colocou meu irmão 2 dias no hospital, deu os antibióticos e fez aquele primeiro tratamento que normalmente aqui já se faz em casa, e mandou para casa ele no 3º dia. Ele, no 5º dia, ele evoluiu para um quadro respiratório de comprometimento de 60% do pulmão. O sangue começou a coagular e ele começou a ficar em risco de ter um completo colapso de função no seu corpo. A eficiência do primeiro atendimento foi extremamente ruim. Certo? Então, o que o professor Renato Agnino pensa? Quando há interação com os atores, a eficiência ela aumenta e ela reduz, inclusive, o tempo de atendimento dessa política pública, tanto na área da saúde, na área da educação, em todas as áreas. E um outro instrumento para que isso ele aconteça está dentro da visão da tecnociência, ou seja, o que seria essa tecnicociência? É um instrumento. E eu posso dizer que as TICs é uma tecnicociência, certo? Porque nós precisamos nos apropriar do desenvolvimento tecnológico e todas as possibilidades que esse desenvolvimento tecnológico ele pode dar, sem tirar uma questão importante. Porque tecnologia que não tem o conhecimento, não está sobre o domínio, está sobre o conhecimento da cidadania, na verdade, ele não tem os efeitos que nós queremos. Não dá desenvolvimento humano, não surge para atender novos direitos e muito menos o direito da inclusão digital. Então, é uma visão nova, é uma constituição, é um papo reto diferente. Ou seja, aquele papo que quem sabe como fazer as políticas públicas chegar no território está errado. Nós precisamos jogar agora de forma diferente e de forma com muito mais participação social. E isso, inclusive, pega a questão das redes comunitárias. Por quê? Porque nós estamos fazendo política pública, nós estamos nos apropriando de parte dessa política pública para desenvolver no território, certo? Toca aí. Marcelo, por favor. Eu só quero falar dessa questão que é a questão de privilegiar estratégias, na verdade, solidárias. Para a gente poder entender o que está acontecendo agora, nesse momento de pandemia, nós temos que nos voltar e começar a pensar qual é o meu papel agora, nesse momento em que todas as políticas públicas, ou tudo, inclusive o próprio trabalho, se desarticulou.
a oportunidade de renda se desarticula. E ele coloca que é fundamental a gente fazer coalizões entre governos e sociedade. Nós temos que ver o trabalho e a renda como uma estratégia importante e não só ficar no conjunto que ele toca em relação a estar nos territórios. Ele diz que a lógica emprego-salário, ela vai meio que sofrer um colapso. Então, nós precisamos nos preparar para conversar sobre solidariedade. Como que a gente faz, que coalizões, que valores nós vamos trabalhar com a organização da solidariedade nos territórios, certo? Então, assim, para políticas públicas, agora eu vou passar um vídeo de 4 minutos e a gente encerra essa questão de conceitos. Quando a gente voltar, a gente abre para vocês que quiserem questionar qualquer um dos slides, vocês podem questionar ou contribuir em termos de participação, certo? O porquê que a gente escolheu esse vídeo? Porque ele fala, aí ela tem tempo de falar em 4 minutos, de um complexo de conhecimento sobre políticas públicas. E uma coisa assim que eu quero chamar a atenção para vocês. Todo conhecimento está hoje à disposição. Hoje em dia, ora uns conseguem articular melhor tudo que está disponível para poder montar uma linha de raciocínio, mas não tem mais mistério. Nós temos, na verdade, os governos que estão equivocados em querer fazer mistério de como que eles executam as políticas públicas, certo? Mas todo conhecimento hoje está a serviço ou à disposição da cidadania. Isso é uma coisa importante. O que é isso e o que você tem a ver com políticas públicas? Fica comigo. Antes de entrarmos no assunto, preciso pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, que faça isso e habilite as notificações no sininho para receber todas as nossas atualizações de segunda a sexta-feira. As políticas públicas são conjuntos de programas, ações, atividades que o poder público desenvolve de forma direta ou indireta. Uma política pública precisa assegurar direito de cidadania para todos os cidadãos ou de forma específica para uma comunidade, um segmento social, cultural, étnico ou econômico. A Constituição brasileira assegura vários direitos a qualquer brasileiro que muitas vezes não são respeitados. Muitos desses direitos são reconhecidos pelo poder público e por parte da sociedade. Certo é que precisamos estar sempre nos assegurando de que nossos direitos serão atendidos e respeitados conforme parte das políticas públicas que já existem. Quando elas não existem, é necessário que a sociedade se organize de alguma forma para estabelecer programas que atendam de forma plena esses direitos. Como exemplo de políticas públicas que já existem, temos a educação e a saúde, com sistemas nacionais implantados e plenos em desenvolvimento. Nesses segmentos, resta à sociedade fiscalizar e cobrar que todos os programas que já existem sejam de fato implantados e funcionem em todas as instâncias e territórios, desde o municipal até o federal. Dos programas já instituídos, poucos deles são de fato reconhecidos e validados pelos gestores públicos na instância onde tudo acontece. A vida acontece na cidade, no município, e é papel do gestor público nessa esfera reconhecer e fomentar as políticas públicas. A educação, a saúde, a cultura, o atendimento ao idoso, as ações ambientais necessárias não acontecem na União e tampouco no Estado. Tudo isso acontece no município, no âmbito das cidades. Portanto, senhores prefeitos e secretários municipais, fiquem atentos. Entre os programas já instituídos por políticas públicas, temos a Política Nacional do Meio Ambiente, a Política Nacional de Recursos Hídricos, o Sistema Nacional de Cultura e do Turismo, com planos em andamento. E o que o seu município está fazendo para atendê-los? E como nós, pobres mortais, cidadãos brasileiros, podemos colaborar com esses programas? O primeiro passo é conhecer cada um deles. Com base no conhecimento, você pode cobrar do gestor público no seu município o andamento e aplicação da legislação
conforme o caso. As políticas públicas em geral são formuladas por iniciativa do Poder Executivo ou do Legislativo, ou juntos ou separadamente. Mas eles não fazem nada por livre e espontânea vontade. Eles precisam ser provocados por demandas e propostas da sociedade. Eis aqui como nós, pobres mortais, podemos e devemos colaborar com as políticas públicas em cada cidade, em cada região desse imenso país. É através dos conselhos municipais que essa participação acontece e é validada. É junto e através do conselho municipal que você pode propor, colaborar, trabalhar para que as políticas públicas sejam implantadas. Política pública é lei e precisa ser cumprida. E é responsabilidade de cada cidadão fazer a diferença através desses mecanismos. Vou deixar alguns links de algumas das políticas públicas que já estão em vigor. Junte seus conselhos em seu município. Se eles não existem, provoque a sua comunidade para instituir o que ainda não foi preparado. É assim que se dá, de fato, o controle social e não batendo panela. É isso. Se gostou do vídeo, dá uma curtida para eu saber que você gostou mesmo. Compartilha com quem mais precisa da informação e aproveita para ver os vídeos. Só uma questão assim. Realmente, pela lei, pela aquele conjunto que a gente estava falando daquele primeiro conceito, quem interfere radicalmente na política pública, em termos de sociedade, é a partir da participação diretamente no conselho, mas nós temos uma visão um pouquinho mais revolucionária. Nós acreditamos que organizações de fóruns por tema ou criar movimentos direcionado, por exemplo, direito da mulher, a questão de igualdade de gênero, a questão sobre respeito ou ainda o combate ao preconceito, questão de economia solidária, questões outras, nós não acreditamos mais só em conselho. E isso é uma das coisas que eu gostaria que a gente tirasse aí até para ver como organizar no território fóruns de discussão sobre política pública de inclusão digital, certo? Isso passa a ser uma questão estratégica, porque isso movimenta, é de interesse de todo mundo, certo? E eu tenho certeza que vai ter uma pegada bem bacana. O Marcelo, eu gostaria de escolher uma pessoa agora que eu vou meio que fazer de forma aleatória, mas eu gostaria, assim, aleatória, mentira. Eu quero que a Giovana, ela faça uma fala sobre o que foi importante até aqui, certo? O que ela gostaria, o que ela achou desse momento, assim, de discussão em termos de conceito, conhecimento. Ele se dá por experiência, ele se dá pelas trocas, mas muitas vezes, quando a gente vai para alguns conceitos, eles suscitam na gente desejo de perguntar, desejo de saber mais. Então, eu queria que a Giovana fizesse uma participação, certo? Desses primeiros minutos de aula. Giovana, todo mundo vai ser chamado, então já vão se preparando, porque senão fica uma aula muito chata, só um falando, né? Gente, diante, né, de que foi visto, né, a gente percebe muita diferença, né? Aqui, quando eu falei anteriormente, né, sobre as questões políticas públicas, né? Que é muito bom a gente ver o conceito, né, de políticas públicas, né? Que é justamente isso, que a sociedade civil sempre está oposto, né, de estar buscando, né? Está buscando forma de programas sociais, né, de política pública, é justamente isso, né? Esses programas sociais que é voltado, né, que o município deve se providenciar, né, de buscar. E aí eu achei muito interessante esse vídeo, né, mostrando justamente isso, essa dificuldade de entender as políticas públicas.
né? Tem muitas políticas públicas, mas o município ele não tem muito interesse entre si, né, de trazer para dentro do município, né? Aí, como ela citou aí sobre a questão da política a política do meio ambiente, né? Existe, mas tem uma dificuldade tão grande de buscar essas políticas públicas, né? Porque tem que fazer projeto, tem que ver a questão de documentação, se está ok. E é toda uma bagagem que, às vezes, o município, o gestor, não tem conhecimento disso. Não tem conhecimento, e sendo que acaba deixando de lado todos esses procedimentos, né? E que fica vazio entre si, né? Essas políticas públicas dentro do município. Por exemplo, assistências sociais. Tem o CRAS, né? E tem diversas políticas, por exemplo, o Bolsa Família, né? Que é uma política pública. Tem, por exemplo, tem lá, vão fazer uma política pública para mulheres gestantes, né? Que tem na assistência social, né? Tem, por exemplo, a política pública para a educação. Vamos procurar o que agrega dentro da educação. Vamos procurar sobre a educação ambiental, né? Dentro da política pública, só que muitas vezes tem o recurso, mas aquela secretaria não tem o conhecimento de, por exemplo, de escrever, de propor projetos para que seja voltado para dentro do município, né? Que existem diversas políticas públicas, eu até mesmo não tenho conhecimento, mas às vezes vai ficando de lado, né? E justamente isso, nessa questão da comunicação, que é um déficit muito grande no nosso país, não só no nosso Brasil, né? Que a gente sabe, né? Que nossas comunidades não têm muito atendimento com relação à comunicação. Mas, por exemplo, a educação, por exemplo, o RDH, vários outros exemplos que tem aí no município, e sendo que muita gente não tem conhecimento disso. Né? Uma coisa bacana que você falou, por isso a importância da fala. O que nós estamos fazendo aqui, gente, é treinar depois para vocês também, quando estiverem atuando nas redes, entender a importância da fala, a importância da participação. Aqui não tem ninguém sabido, ninguém é dono de verdade. O bom é quando você consegue ouvir as concepções da realidade. Você fala uma coisa importantíssima. Os programas nacionais, os programas que já estão estabelecidos, eles já vêm com os programas, os projetos prontos, que muitas vezes não atendem às comunidades. Por exemplo, um programa nacional de educação, quando ele desce sem respeitar as diferenças de território, indígenas, quilombolas, rurais, ela é uma educação jogada fora, porque ela tenta nivelar e comprimir todo mundo como se todo mundo tivesse que ser igual nessa política pública. E é importante que a gente saiba exatamente isso que você está me falando, Giovana. Quando o programa chega, muitas vezes ele chega na mão de quem não tem condição mínima de fazer com que ele tenha eficiência. E é com a participação que se eleva isso. É com conhecimento, e é inclusive dizendo, isso você não precisa trazer aqui. Eu me lembro uma vez de uma grande política nacional de cestas básicas para o Rio Grande do Sul, aonde as pessoas recebiam farinha de mandioca. Farinha, as pessoas não fazem farofas, não usam farinha de mandioca no Rio Grande do Sul. E aí muitas famílias iam acumulando aquela quantidade enorme de farinha de mandioca, quando na verdade elas nem sabiam usar aquele produto. Porque as políticas públicas, elas, apesar de elas serem nacionais, quando elas descem para o estado e elas vêm para o município, elas têm que se adequar. É que adequa as políticas públicas. É você, sou eu, é o Marcelo, é o Wagner, é o Tiago. Então, a nossa participação, o conjunto de conhecimento que nós temos que ter sobre cada ação, ela é trabalhoso, Giovana. É muito trabalhoso, mas é fundamental
se a gente quiser mudar o quadro brasileiro sobre a aplicação de recursos públicos. Porque nós mesmos reclamamos, mas nós mesmos desperdiçamos, usamos, inclusive, serviços desnecessários, né? Então, você toca numa coisa que é precioso e que eu ia deixar passar batido, provavelmente, se eu não abro a escuta. Então, esse momento que a gente vai ter a partir de agora é de a gente afinar a escuta e de que forma nós podemos ir contribuindo depois na nossa gestão na rede comunitária. Porque a rede comunitária pode discutir, inclusive isso que você está discutindo aqui, porque ela passa a ser um instrumento de acesso a que as políticas públicas, ao direito, à cidadania, certo? Agora a gente tá trabalhando para vocês implantarem um instrumento. É um meio, é um acesso. Mas o que dá vida é isso que a gente está fazendo aqui, Giovana. Quero te agradecer a participação. E daqui a pouco eu vou pegar outro, pode ter certeza. Eu vou parando e a gente vai discutindo, tá bom? Tá bom, tá ok. Marcelo, toca aí agora. Eu vou dar só Eu sei que a gente está gastando um tempão, né? Não, mas acho que vai valer a pena. Essa é a proposta. Uma coisa importante, ainda dentro desse contexto que foi falado, né? E citando o exemplo daqui de Campos, por exemplo. Não foi através de conselho, não foi através de uma estrutura, né, de participação já pré-definida, que às vezes tem regras que são mais excludentes do que inclusivas. Nós conseguimos, em 2013, através de um movimento, né, da sociedade civil, e isso foi provocado em vários setores, fazer a modificação da lei orgânica com propostas que, se ficassem presas dentro de uma discussão dentro do legislativo, muito provavelmente não sairiam. E agora, no ano passado, retrasado, foi no final do ano... Enfim, foi no ano passado, a lei orgânica, né, ela se consolidou com questões importantíssimas colocadas pela sociedade civil, e no ano passado teve a revisão do plano diretor, que é uma lei que também tem uma ligação muito forte com a lei orgânica municipal, o plano diretor. E, de novo, a sociedade civil, aí nesse caso, o governo até numa linha, né, de provocar mais o debate, de ampliar mais o debate, mas não que isso tenha vindo só de uma mão, também foi o encontro, né, do desejo da sociedade de discutir. Fizemos modificações assim gigantes, radicais, muito radicais. Campos, por exemplo, acho que é uma das poucas cidades, e eu posso dizer isso assim com certa propriedade, que estão preparadas para poder encaixar uma cidade digital inteligente do conhecimento de forma bem expressiva. Isso tudo porque... Marcelo, aquela que eu não encontrei, Marcelo. É uma cidade digital que eu não encontrei ainda. Aí agora entra a outra questão, que é o debate do próximo ano, e eu estou falando da cidade onde eu moro. Mas nós vamos debater. Guarda esse debate para próximas telas. Não, sim. Já vamos entrar aí, você vai contribuir. É fazer a discussão. Eu quero pedir desculpa. É Giovânia, né? Não Giovanni. Oh, meu Deus. Minha linda, você me perdoe. E provavelmente eu nunca mais vou chamar o seu nome direito. Você sempre errar. Eu sou campeona para fazer isso. Não tem problema, não. Pode me chamar de qualquer jeito que eu atendo. Vamos lá, nós temos mais 2 pessoas. Por exemplo, chegou aqui na sala, atrasado, ado, vivo atrasado, né? Chegou o Lauro e a Juliana. Oi, Lauro, oi, Juliana. Depois a gente vai... Boa noite. Vocês, tá bom? Olá. Tá bom. Pode passar, Marcelo. É para voltar para os slides? Volta a partir de agora, nós vamos começar um pouquinho diretamente na política de inclusão digital. Tá legal. Passa. Aqui. Aí. Exclusão digital é igual a exclusão social. Isso é consenso em todos os lugares que a gente discutiu, né, Marcelo? No mundo todo. Eu peguei esse slide, essa tela,
de algumas apresentações, e diga-se de passagem, ela se repete em várias apresentações por vários pesquisadores que colocam a mesma coisa. Exclusão digital é igual a exclusão social. Se você olhar para o seu território e houver altos índices de exclusão digital, você pode ter certeza que se você procurar os dados da exclusão social, elas também são quase que da mesma ordem, ou até pior, em alguns momentos. Tá? E por exclusão digital, então, em termos conceitual, a gente entende que o surgimento é o surgimento de mais uma barreira socioeconômica entre indivíduos, famílias, empresas e regiões geográficas, o qual decorre da desigualdade quanto ao acesso e uso das tecnologias de informação e comunicação. Quando a gente fala de barreira socioeconômica, nós podemos estar falando junto condição de pagar o acesso, mas nós podemos estar falando também de territórios desprovidos de acesso e de política pública. Nós podemos estar falando de um conjunto de tecnologia que não chega dentro de famílias ou até mesmo de empresas. Muitas empresas não conseguem se manter no território por dificuldade de acesso também da questão da inclusão digital. Então, exclusão digital aprofunda a exclusão socioeconômica. E aqui a bandeira das redes comunitárias é essa. Nós, ao mesmo tempo que a gente combate a exclusão digital, nós queremos incluir socialmente. Portanto, vocês não estão trabalhando só com tecnologia. Vocês vão ser agentes de inclusão social. Certo? Então, marquem isso, porque isso é missão. A missão do Marcelo é isso. A minha missão tem sido essa. O Tiago entrou agora, né? Se ferrou, né, Tiago? Passou a ter missão também, certo? O Wagner, ele tem a missão também de gerenciar direitos no território há muito tempo. Ele faz política pública de economia solidária, ele faz política pública de inclusão às margens do poder público. E ele faz cultura e eu estou falando daquilo que eu conheço. Agora, no Açu, dá para perceber que a concepção da própria associação de Açu, ela já vem com essa pegada, certo? Não substituir o poder público, mas fazer com que as políticas públicas aconteçam no território. Isso é fundamental. Passa aí. Eu quero meio que passar meio direto disso, porque o Marcelo botou como uma condição, mas para mim, ela é quase que desnecessária. O Marcelo me obrigou a botar esse conteúdo aqui, certo? Porque ele acha que não tem como a gente... E ele tem razão, mas eu quero dizer que ele é um conteúdo que ele não precisa... A gente não precisa fazer exercício, nós temos que estudar, porque ele é muito mais complexo do que isso, do que eu estou colocando na tela, certo? Esse programa, na verdade, ele não cumpre, na verdade, com o seu papel do qual ele diz que estabelecia já em lei, certo? Então, uma das questões do Programa Nacional de Banda Larga, ele diz que definiu o acesso em banda larga como disponibilização de infraestrutura de telecomunicações que possibilite o tráfego de informações contínua, ininterrupto e com capacidade suficiente para a aplicação de dados, voz e vídeos mais comum ou socialmente relevante. Eles estão falando da questão estrutural do programa de banda larga, certo? E esse documento, ele apresenta uma definição de banda larga flexível, não baseada em velocidade mínima, sendo então um conjunto das aplicações disponíveis em dado momento e não uma capacidade ou tecnologia pré-estabelecida. Portanto, o programa, ele foi, assim, num conceito mínimo, ele foi uma forma de tentar atender aquilo que a gente chama de exclusão social e exclusão econômica, criando e entendendo que era fundamental para o desenvolvimento do país. Só que eles não conseguiram dar conta disso, porque a própria infraestrutura disponibilizada, em todas as formas, não alcança o desejo e a necessidade da sociedade.
E em termos concretos, a gente vai ver que, em termos de número, a gente aparece com uma quantidade bastante expressiva de acesso, mas quando se trata de qualidade, ela não cumpre essa questão de dar condição de tráfego contínuo, ininterrupto e com capacidade suficiente, certo? Nós sempre temos trabalhado no limite do acesso. Isso, inclusive, é aquilo que a gente paga, porque eu pago 100 megas e eu não recebo 20. Imagina isso. Agora, imagina nas redes comunitárias que muitas vezes chega a 2. Como que será o acesso a tudo isso? Como que eu vou ouvir, falar, ver vídeo, pegar informação? Então o próprio programa, ele, ao mesmo tempo que ele constitui isso como necessário, ele desconstitui na prática, certo? O cenário seria a promoção social em todo o território, com implementação e efetivação de política pública que partia com a meta de 40 milhões de domicílio. 40 milhões de domicílio significa 120 milhões, mais ou menos 130 milhões de pessoas inseridas, só pelo programa, certo? E esse acesso no valor de R$15 no pacote de como é que é? 1 Mbps, é um pingo de internet, né? Na verdade, essa política, só fazendo um recorte assim, Nilza, até para poder a gente... Não está aparecendo todo. Levanta só um pouquinho ali para o pessoal ler, Marcelo. Ficou muito grande na tela. Mas eu acho que ele não vai subir mais, não. Tá, não tem problema. Mas só para fazer um recorte assim, pontual. Só um recorte pontual. O PNBL, assim como a Nilza falou, foi uma política que ela nunca conseguiu se consolidar, né? O governo tentou, isso ainda na época do governo Dilma, né? E depois do governo Dilma, essa mesma política ela foi editada mais 3 vezes, né? Então teve o Brasil Conectado, o Brasil Inteligente e, por último, agora, eles acabaram com todas as leis, decretos, tudo que tinha em relação a políticas públicas de inclusão digital e colocaram tudo no decreto novo de políticas de telecomunicações. Então, só queria fazer esse recorte, porque o PNBL ele é expressivo, porque é uma política que realmente ela veio perdurando, vamos dizer assim, desde 2010, com muita luta da sociedade civil, né, para poder ela se concretizar. E mesmo com governos, né, progressistas, a gente enfrentou assim dificuldades e barreiras mil criadas, inclusive, pelo próprio governo, mas... E vai enfrentar, né, Marcelo? Vai continuar enfrentando, porque a origem da demanda, ela nasce de cima para baixo, e nós temos que inverter essa lógica, né, amigo? Passa lá para a gente. Eu só coloquei uma questão nesse programa, vocês viram que eu não vou detalhar o programa, Marcelo, nós vamos fazer uma discussão ainda na próxima, na tutoria, a gente vai deixar aberto para todo mundo falar à vontade sobre essas questões. A próxima aula vai ser nossa, cada um vai trazer os temas, vai jogar os temas para dentro disso que nós estamos discutindo aqui, para saber mais e para ver de que forma a gente pode avançar nessa questão. Mas eu gostaria de colocar uma coisa para vocês que eu acho importante. As instituições supranacionais, no caso a ONU, ela trabalha com objetivos relacionados à educação, saúde, igualdade, meio ambiente, em todos os aspectos. E num desses objetivos de desenvolvimento sustentável, eles colocam o acesso à internet como um direito universal de cidadania. Ou seja, é um direito de vida. Olha só o que nós temos que lutar aqui. Eu acho que nós devemos grudar a questão das redes comunitárias dentro desse conceito. Se acesso à internet é um direito universal da humanidade, como que nós devemos planejar, como que nós devemos organizar o território para ir atrás desse direito? Porque a partir de agora, vocês podem ter certeza, as unidades, os territórios físicos, eles vão diminuir de forma brutal. Nós vamos viver 50% nesse universo tecnológico. E nós não podemos pensar que é amanhã, é hoje. É hoje. Certo? Passa aí para mim, então, Marcelo.
Aí eu comecei, agora vai ter duas telas de brincadeira aqui. A primeira, que é oferecida por uma pesquisa que está disponível lá na plataforma do Instituto, um texto sobre essa política pública nacional, PNBL, como o Marcelo sabe de cor e salteado essa sigla, eu não sei, mas ele trabalha com dados. Então, nesse texto, vocês vão ver que a análise de um mestrado da Universidade, acho que de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, ele trabalha com um aumento de gradativo, contínuo, de acesso, que vai de 2010 a 2014. Sai de 12 e vai para 23 milhões de acessos, certo? Atendendo praticamente todos os municípios brasileiros, certo? E somente a rede Telebrás alcançou 885 cidades. Agora imagina, a meta já era para os primeiros anos para 40 milhões, certo? E nunca se mudou a meta. Vocês acreditam que todas as transformações não se mudou a meta desde a criação do programa, desde a criação da possibilidade de se discutir internet? Olha só que absurdo. Portanto, supõe-se que enquanto não alcançar esses 40 milhões, que é pífios em termos concretos, nós vamos continuar com o mesmo problema de acesso à internet, acesso à informação. Passa aí para mim. Passa a tela. Passa essa tela também, porque depois eu vou voltar, num outro momento eu vou voltar nessa tela. Passa aí para mim. Passa essa também, porque nós estamos atrasados. Eu quero chegar aqui. Hoje, se você for no site do Ministério, aí. Se você for no site do Ministério, você vai ver que eles trocaram tudo que tinha por e chamam hoje de plano de conectividade, eles chamam de programas, a única coisa que eles estão trabalhando é Programa Nacional, Plano Nacional de Educação com Programa de Inovação Conectada, eles mudaram uma série de coisas. Mas, basicamente, para esse programa, nós temos a questão da expansão das redes, ampliação de cobertura 4G e 3G e expansão de redes de acesso de alta capacidade 5G, que não está chegando em lugar nenhum ainda, né, Marcelo? Mas já está lá na questão do futuro, da questão das articulações, já que a Telebrás está fazendo. Dentro desse conjunto, ainda se fala, mas não tem muita visibilidade, alguns tipos de programa, tipo políticas públicas voltadas para garantir o acesso, que é disso que nós queremos. Se nós estamos falando de um plano de conectividade, se nós estamos falando do programa nacional, nós estamos falando de como que as pessoas podem acessar. Aí eu coloquei um exemplo de telecentro, apesar deles não estar mais incentivando com editais e coisa, mas tem alguns telecentros ainda espalhados e nós tivemos uma vivência com telecentro. E se nós tivemos uma vivência com telecentro, evidentemente que nós tivemos uma vivência com GESAC, porque um programa complementa o outro, certo? E, na verdade, esses dois programas deveriam incentivar a questão das cidades digitais, ou seja, as cidades inteligentes, certo? E agora, recentemente, eles começam a dizer que estão trabalhando em função de tudo o resto em acessar pontos para a educação, ou seja, do nada, dá uma direção uma guinada muito forte, e no próximo não, mas daqui a pouco, acho que agora eu não tenho o controle dos slides, mas acho que na próxima tela a gente vai começar a ver alguns resultados, quer ver? Vamos lá. Aqui é só para a gente ter um comparativo. Vocês vão ter dentro das informações, vocês vão ter esses comparativos mundiais, por exemplo, de taxas da população com acesso, certo? E aqui está bem apagadinho para vocês, não vai dar para ver, né? Mas o acesso latino-americano, que é onde o Brasil está, nós não chegamos a 70%, né, Marcelo? Dá uma olhadinha, eu não estou conseguindo visualizar aí. Taxa de só da América Latina. Taxa de penetração na América Latina, 71%.
71%, certo? E se nós vamos olhar em condição de acesso, né, Marcelo, nós não chegamos a 50%. Não, então, eu queria fazer outro recorte, Nilza, ainda dentro dessa linha da gente poder compartilhar alguns dados. Esse aqui é o dado mais atual de domicílios conectados no Brasil. Nós somos 72 milhões de domicílios, segundo a última atualização do PNAD, e nós só temos 34 milhões, quase 35 milhões de domicílios conectados. Ou seja, mais a metade... Essa é a realidade, Marcelo, com certeza. Exato. E isso contando com velocidades que podem ser até de 256 kbps para cima. Tudo bem que esse tipo de conexão de velocidade já é bem pouco no Brasil, quase não existe, mas é só para vocês verem o critério que alimentam esses dados aqui. Então, boa parte dessa galera ainda tem acesso precário, da galera que tem acesso. Com certeza. Pode passar esse slide. É só dados, por enquanto, para depois a gente poder passar. O que era esse programa? Esse slide está dentro ainda do site do Ministério. Olha só que interessante. Eles estão dizendo que tem esses dados. Marcelo, olha só que interessante lá. O maior programa de inclusão digital do governo brasileiro. É uma infraestrutura para a cidadania e inclusão digital. E é executado pelo Ministério em parceria com outros e entidades. Concordo. Até que está em todos os lugares. Em 2008, o GESAC tinha 3.500 pontos. Agora, atualmente, depois de um aditivo que eles fizeram e que eles propagandearam à vontade no mês de maio, junho, por ali, eles estão abrindo para 13.379 pontos de presença em 5.564 municípios. Ou seja, se você dividir isso por município, não tem 2 ou 3 pontos por município. Ou seja, todo o programa GESAC não está no território. Só se você fizer, já fazer uma diminuição, você já vê isso. Vai lá, Marcelo, pode trocar. Só um complemento também dessa fala. Eles só instalam pontos GESAC onde eles não conseguem chegar com infraestrutura física. E infraestrutura física, para quem está antenado na jogada, no ano passado, a gente aprovou um novo marco legal de telecomunicações que entregou 121 bilhões de infraestrutura pública de telecomunicações para empresas privadas, para as 3 maiores empresas privadas. Para o capital, para o capitalismo, usar do jeito que queriam. Exato. Passa lá, Marcelo. Esse dado é de 2019. Olha a contradição dos dados. A Telebrás informou que já atende 8.900 pontos. Até o momento, sendo que 7.050 pontos são escolas. Pô, então todo aquele GESAC, tudo que tem, não estão nos territórios sob gestão da comunidade, estão dentro das escolas com uma dificuldade muito grande, inclusive, de acesso. Se esses dados são reais, que está lá no site, como que se dá essa dicotomia de dados oferecidos, ora pelo Ministério e ora pela própria Telebrás? É interessante isso, né? Pode passar. Pode passar. Passa, Marcelo. Aí eu queria voltar um pouquinho, não sei se vocês estão vendo em cima, que eu botei os telecentros. E agora eu gostaria que o Wagner fizesse uma participação também em termos de gestão concreta de telecentro, porque ele esteve com a gente. A gente fez um programa, né, Marcelo, em 2010, onde a gente articulou 22 telecentros, mais um telecentro quilombola. E esse programa estava distribuído em 4 cidades. A governança desses telecentros estava ligada a igrejas, institutos, associações diversas e associações de moradores e universidade. Todos os telecentros que estavam sendo trabalhados por esse conjunto de governança criaram seus conselhos gestores. Numa avaliação que a gente fez e publicou, inclusive, um artigo, a gente viu que a autogestão muitas vezes não criou o efeito esperado.
E isso é um problema que nós vamos discutir na segunda aula, e eu quero que vocês gravem aí. Essas redes comunitárias precisam ter autogestão de verdade para perdurarem no território. Desses telecentros que nós atendíamos, nós temos ainda aqueles que, principalmente aqueles que estavam com algumas organizações de associações bem estruturadas, e que também começavam a pensar já em substituir o acesso do GESAC, que era horrível, não tinha assistência técnica, antenas que foram trazidas de outro lugar, velhas, trouxeram de Minas Gerais, viu, mineiro? Pegaram as antenas lá de Minas Gerais e trouxeram para a região de Campos, toda estragada, com uma dificuldade enorme. Ou seja, para provar na prática que esses programas públicos eles não têm eficiência. É preferível que nós, como comunidade, começamos a enxergar novas possibilidades. E o provedor comunitário ele é fundamental para isso, certo? Então, de que forma a autogestão não trouxe os efeitos esperados? Porque não suportou a crise de acesso à internet. Não suportou a carga de manutenção dos equipamentos e do acesso livre e gratuito da população em espaços organizados. A autogestão, ela precisa vir para criar esse empoderamento, certo? E aí que a gente fala, por que essa autogestão não deu conta? Porque tinha muito poucas ações de sustentabilidade, que nós vamos trabalhar também no segundo módulo com projetos e programas de sustentabilidade de redes comunitárias, certo? Marcelo, você passa, mas eu gostaria que você encerrasse assim, momentaneamente, para o Wagner falar. Wagner, você consegue falar para a gente? Ô, Nilza. Então, da experiência do provedor da Amores, né? Isso. Então, a GESAC, ele... Deixa eu botar a câmera aqui. Pronto. Tá me vendo? Sim. Então, o GESAC, ele oferecia uma conexão máxima de 500 kbps, 512, não passava disso. Não era, satélite não era essa banda mais nova, né? Acho que é banda KU, KA, né? Que eu acho que eles usam, que dá mais de 30 megas. E a gente precisou mudar o ponto, porque era o acesso do telecentro, era numa escola, e realmente era difícil, né, complicado de ter o acesso a todo momento, né, e aí entra a questão política também, né, que o diretor das escolas de campus tem indicação política, e não gostava disso. A gente relocou para outro local, emprestado por um morador da comunidade, e relocamos a antena. E a gente não teve suporte do GESAC para poder reconfigurar, né, conseguir dar todo o apoio para poder funcionar. E colocamos a conexão lá da minha casa, né? Puxamos lá para o telecentro para poder funcionar. Em resumo, né, GESAC não tem suporte técnico, né? É um sistema muito, mas muito mais caro, em torno de 10 vezes, no mínimo 10 a 15 vezes mais caro do que um link local, né? Tendo link local, claro, onde não se tem link local, não tem jeito. Hoje, a parte de manutenção, sim. Na autogestão, principalmente para comunidades que não tem muita gente para estar ajudando ali, né? Tanto nas aulas de informática que o telecentro promove, né, nos acessos, e ainda ter que segurar a onda para fazer a manutenção. Então, realmente é difícil, né? O telecentro para porque as máquinas vão dando problema. No nosso caso, teve problema na rede da concessionária de energia, que falhava muito, né? E acabou queimando várias fontes, vários computadores foram danificados. E ficou muito difícil sustentar, tendo que reparar quase todas as máquinas, né? Por fim, a gente ficou operando com 2, 3 máquinas que a gente conseguiu reparar, né? E agora está desativado por conta da pandemia.
Hoje, para quem for ter um telecentro ou ter acesso via satélite, tem velocidades maiores, né? Acima de 10 megas, chegando aos 30 megas fácil, porém é limitado com relação à banda mensal, que gira em torno de 20 megas, 20 gigas, 10 gigas, né, acumulados para download e upload. Então é isso, a experiência com GESAC não tem assistência técnica, né, não tem suporte, a manutenção dos equipamentos precisa realmente de apoio, é complicado a própria comunidade gerir tudo, né? São muitas demandas, às vezes se tiver um problema como a gente teve com a concessionária de energia, o custo total para o reparo é muito alto, e é isso. Então tá, Wagner, obrigado pela sua participação, porque foi uma experiência coletiva, né? Uma coisa assim que eu quero trabalhar com vocês conceitualmente, que é conceitos meus. Pode passar, deixa a outra tela que a gente já vai adiantando, mas eu quero falar ainda sobre essa questão de telecentros. Para mim, telecentro, ele para mim já está superado. Para mim, cidadania é internet dentro das casas, que atendam a família toda, mas nem sempre a família, se ela não receber uma formação, não ter uma base para bom uso disso, até para cuidar dos equipamentos, e também cria um delay aí desse direito. A minha ideia é que a gente consiga, junto às redes comunitárias, de repente, ter um micronúcleo só para ensinar um computador em acesso com a internet ou uma pessoa perita junto a essa associação que tenha condição de ajudar a configurar computador, configurar notebook, configurar elementos de acesso à internet. Então, o próprio provedor, os próprios telecentros, para mim, eles cumpriram a sua função de tentar mostrar para as comunidades a importância naquele momento da inclusão digital, mas que eles não resolvem mais, certo? Nós estamos com um problema sério de horário, né? A gente tentou se programar, mas as coisas não funcionam muito bem. Nós já devíamos estar discutindo a incidência regulatória nesse momento. O que eu vou perguntar, assim, Tiago e Marcelo, o que vocês indicam, assim, porque aula muito comprida também não adianta mais. Eu tenho uma ideia. Em vez de fazer a dinâmica final, eu passaria o restante dos slides e nós vamos abrir só para discutir. A gente não entra em incidência regulatória hoje. A gente trabalha agora com cidades digitais, a gente volta a trabalhar com algumas informações importantes sobre programas, sobre conectividade, e aí na segunda aula, a gente se dedica à questão desse marco regulatório, incidência. A incidência é aquela que o cidadão participa na construção das leis, e não deixa só para o executivo e legislativo. Pode ser assim? Pode? Então tá. Então eu vou trabalhar assim, Marcelo, a gente tem muita história, né, Marcelo, para contar. A gente se entusiasmou de tal jeito que a gente participou de um edital para São Francisco do Itabapoana para cidades digitais. Vamos modernizar a gestão, vamos ampliar os acessos do serviço público, vamos promover o desenvolvimento dos municípios por meio de tecnologia. Era esse o conceito, né? O conceito era esse. As cidades que recebem essa estrutura são selecionadas por meio de edital. A Prefeitura de São Francisco não tinha ninguém para trabalhar o edital. Lá fomos nós fazer o edital para a Prefeitura de São Francisco. Gente, nós ganhamos o edital. Mas pergunta se a cidade digital chegou. Com esse conceito, ela nunca chegou em São Francisco. De novo, um programa, uma política pública de acesso que ela não se dá devidamente. Claro que nós temos muitos exemplos no Sul, no Paraná, de cidades digitais que estão bem avançadas. São Paulo é uma cidade conectada, certo? Então, a gente podia pegar, mas eu acho que os melhores exemplos, é aonde se dá a exclusão econômica e a exclusão digital para a gente trabalhar esses conceitos, né, Marcelo? Então, passa aí um pouquinho.
Passa o novo, o slide. Ô, Nilza, E eu posso quero fazer só um trabalhar. adendo aqui na... Diga, Oi. pode falar. Só um adendo aqui na pergunta que você fez do Telecentro. Faltou um pedacinho aqui do que ficou hoje. Você comentou aí que os serviços, né, a distância, a integração do município, né, uma solicitação muito grande, uma bandeira muito forte que a gente puxou nos últimos 4 anos aí, que veio 5, né, que mudou a gestão em Campos, foi que os serviços municipais, começando pelos municipais, deveriam chegar a todo canto do município. Então, o Telecentro, ele também funcionou nos últimos 2 anos aí como ponto de referência para serviços municipais. O que ficou funcionando lá? Retirar carteira de trabalho, dar entrada para retirar carteira de identidade, cadastrar currículo no banco de oportunidades do município. O que a gente fez? A gente emprestou, né, a gente fez o serviço que a prefeitura deveria montar um ponto lá para fazer, para que conseguisse chegar a alguns serviços que o município deveria estar presente em toda a sua extensão. Então, um ponto importante do Telecentro nesses últimos anos foi isso, ter serviços que a prefeitura não chega. Só chegou porque a gente teve a iniciativa de emprestar o local, a estrutura, fazer o serviço, só precisou a abertura de um ponto do servidor lá para fazer o cadastro nas nossas máquinas. Era isso. É fundamental então, como relato. Eu gostaria de ouvir esses relatos, porque esses relatos ajudam a gente poder discutir depois, junto às redes comunitárias, quais são os projetos e programas que nós podemos estar agregando a esse acesso de comunicação. Isso, o nosso argumento lá foi o seguinte: não era admissível, no tempo de hoje, a prefeitura não ter serviços digitais, o máximo que ela pudesse ter para evitar esse deslocamento de 70, 80 quilômetros de uma pessoa para ir na cidade de Campos, no centro, entregar um currículo. Exatamente. Então, mas isso depende da boa vontade dos secretários, das secretarias e daqueles políticos que estão lá fazendo só a campanha deles e a carreira. Foi isso aí, desculpa aí o atraso. Marcelo, você quer dizer uma coisa, mas eu gostaria o seguinte, ó. Não, eu já quero que a turma vá refletindo sobre isso, sobre a questão das cidades digitais. O próprio ministro das Telecomunicações, eu acho que eu botei errado aqui, ministro, tá certo, né? O Ministério das Telecomunicações. Ele disse numa entrevista essa semana que passou: a pandemia vem mostrando que não existe mais espaço para uma administração municipal sem tecnologia de informação. Que tal isso? Como então buscar essas condições, gente? Essa é uma provocação que também eu acho que isso é fundamental para a gente. Nós temos que olhar o território, nós temos que olhar o microterritório, que é o nosso bairro, é o nosso distrito, mas nós temos que pensar de que forma nós podemos estar fazendo essa interferência. Fala aí, Marcelo. Não, nessa linha, nessa pegada de como é que os serviços eletrônicos, né, vão chegar para todas as pessoas. Isso que o ministro está falando aqui, ele está muito casado com duas frentes que estão andando, que uma é esse movimento global de transformação digital, que a pandemia, ela com certeza acelerou o relógio, né, para aí nos próximos 2 anos a gente vai ter grandes transformações. E aí, dentro ainda dessa linha de raciocínio de cidades digitais e o que está acontecendo com a infraestrutura pública de telecomunicações, gente, nós temos que ficar mais muito atento, porque está vindo uma onda de empresas privadas construírem infraestrutura compartilhada, e o Felipe, lá de Minas, até compartilhou no nosso grupo lá uma notícia nova sobre isso. E eles estão querendo fazer isso para poder reduzir custo de investimento por conta, inclusive, de cidades digitais. Então, tipo assim, é uma coisa ruim como um todo?
Não, vai depender exatamente do equilíbrio das contrapartidas que vão ser dadas entre aquilo que é público, né, e aquilo que as empresas estão trazendo como, vamos dizer assim, um modelo novo de negócios, entendeu? Então, cidades digitais, ela é uma política que até agora ela não emplacou, mas ela tem uma chance enorme de emplacar com essa onda agora da transformação digital. Marcelo, eu gostaria que alguém lesse o chat da participação das pessoas agora nesse momento. Antes da gente passar, eu vou trabalhar em mais 2 slides que eu vou te dizer quais são, certo? Mas eu queria que... Tem condição de alguém ler para a gente o chat? Quem poderia fazer isso? Porque está aparecendo umas propostas bem bacanas. Vou ler algumas coisas que está aqui, que eu estou vendo aqui. A Bruna falou... ela teve que sair por causa da febre. A Rosângela, as políticas públicas devem ter caráter de Estado, mas na verdade praticam políticas de governo partidários. A Rosângela, né? A Ana Beatriz, exatamente, Rosângela, a interação é fundamental porque damos diferentes enquanto organismos e humano e social. A Rosângela, a educação pública foi a principal política pública a ser abandonada, justamente por auxiliar o conhecimento necessário para o questionamento do cidadão sobre os governos. O Marcelo, né, o próprio gestor não sabe como conduzir as políticas e busca sua implementação. E buscar sua implementação, né? A Rosângela, o desafio é fazer nosso povo, grande maioria analfabetos funcionais, reféns agora das benécias sociais, compreenderem seu papel na execução dessas políticas, questionando-as. A Rosângela também o governo permitir uma defasagem de 20% a menos da entrega dos pacotes é a mesma coisa que comprar um carro e não levar as rodas. Boa, boa. Boa. Ainda botaria mais, você só estaria levando as rodas, né? Na verdade, porque o resto... E a Ana Beatriz, o Wagner, esta é uma das estratégias que objetivamos. O quinto é distante da sede, não sei exatamente o que ela quer dizer com o quinto. A nossa proposta é linkar os serviços de comunicação com o complexo portuário, entre parênteses, já fazemos, e o muito bom, boa ideia. Tem pegada aí. E o Wagner agora, digitalizar os serviços e o agendamento é o mínimo que o município deve oferecer. Felipe, você está me ouvindo? Sim. Felipe, a grande questão desse processo aí de programas, quando o ministro diz uma coisa como essa, que a administração pública não pode mais prescindir de acesso à tecnologia de comunicação, como que é o acesso à informação do governo municipal de Belo Horizonte? Eu vou te dar, antes de você começar, eu vou te falar pela minha universidade, que é pública. A resposta da transparência, que no mínimo era o mínimo que a gente podia ter, praticamente a gente quase não encontra isso. Isso numa universidade que nem tem razão de esconder nada, porque nada tem para esconder, porque é um orçamento curtíssimo. Como que você vê as condições da sua cidade e o que você acha que a gente podia fazer em relação a essa importância que ele está trazendo nesse depoimento dele? Claro que você é livre para, inclusive, refletir por outros caminhos que eu não levantei. Eu só para fazer uma provocaçãozinha, eu queria que você participasse, porque você está numa capital. Diferentemente da Giovânia,
que está num município, você necessariamente, você talvez tenha a presença dessa cidade mais conectada em relação à transparência governamental, ou a questão acesso a pontos de cultura, acessos, de repente, à segurança, já havia câmaras espalhadas, de repente o transporte já está usando essa tecnologia, então você pode nos dar mais ou menos uma visão já dessa cidade grande aí. Não, pois bem. Na questão da segurança, tem câmera espalhada na cidade, os ônibus todos têm câmera também. Tem esse processo aí que a gente não sabe direito como que é tratado, o que se faz. As câmeras da BH Trans são públicas, as outras, a gente não sabe muito bem quando acontece alguma coisa o que está acontecendo, mas só para focar nos outros serviços. A prefeitura e os cartórios já partiram para ter essas questões digitais, na maioria, sim, muitos processos são online mesmo, não podem ser exclusivamente online, porque muita gente não tem acesso, muita gente não sabe como lidar, porque nem sempre eles são fáceis de você entender e saber como funciona. Eu mesmo usei alguns processos digitais esses dias para trás, mas tive que ligar lá para resolver dúvidas, sem saber e tal. Eu acho que o acesso de tudo, de todos os dados do governo, de qualquer processo de cartório, de levar, de assinar, de requisitar um documento, deviam ser possibilitados online, não tem que parar com a questão física, mas eu acho que se o governo está partindo para utilizar serviços digitais, até como forma de diminuir o trabalho, os custos e etc., ele devia investir junto na educação do pessoal de como que usa esses serviços, mostrar os que estão disponíveis, como que faz e permitir acesso de qualidade para todo mundo, né? Uhum. Show, obrigado pela participação. Passa aquele outro slide, vocês vão encontrar também esse slide lá no site do governo. A ideia das cidades digitais era integrar órgãos governamentais, escola, postos de saúde, com tudo que a cidade pudesse oferecer, inclusive com estrutura de Wi-Fi em pontos estratégicos, locais para inclusão digital, que nesse caso podia ser telecentro, mas tem outras formas de inclusão digital nas cidades digitais, controle e vigilância de sistema de trânsito, questão de cuidado, ia melhorar serviço de bombeiros, ou seja, no papel é muito perfeito. A ideia, né, Marcelo, das cidades digitais tinha algo incrível, que não está aqui, que era as fibra ótica iluminando o território. A partir dali, o céu era o limite. Você imagina você ter a fonte na sua frente para você fazer o que quisesse. Lembra, Marcelo, dessa discussão? Gente, nós vamos iluminar o território, a fibra ótica vai passar aqui, vai integrar o território, as pessoas vão estar dentro, não precisa mais nada. E é verdade, se enterrou milhões e milhões em fibra ótica e se deu para a iniciativa privada de novo. Sabe por que isso, minha gente? Porque a cidadania não tem controle das entregas, porque nós não queremos saber o que acontece. E eu queria que você fosse para o último slide, Marcelo, para eu poder encerrar e abrir para a gente discutir aqui. Eu vou ficar devendo 40 minutos de aula. Esse passa para o último, Marcelo, para o último slide. Para as considerações finais, certo? Eu levanto o seguinte, que a democracia é terreno fértil para o desenvolvimento e efetivação de direitos. E a democracia, ela é uma democracia que ela não pode se dar só no campo da organização do Estado. Quando nós estamos trabalhando aqui com questão de redes comunitárias, nós estamos falando exatamente de um novo modelo de democracia participativa direta na questão da efetivação dos direitos. Que redes comunitárias são políticas públicas de TICs com a participação direta dos cidadãos organizados. Então, nós não estamos falando de outra coisa senão política pública,
certo? E temos que ter consciência do nosso papel, de que forma nós podemos envolver os territórios. Porque quando você se propõe a fazer algo, não faça algo ruim. Porque você deixa uma semente que não vai ser experimentada por outro. Eu vou falar de uma coisa interessantíssima de uma experiência que eu tenho aqui quando comecei a trabalhar com economia solidária. Antes de trabalhar com economia solidária, eu queria trabalhar só com o cooperativismo, uma visão já de coisas organizadas, já bem. Só que nesse território, quem veio fazer cooperativismo fez muito mal. E desmereceu, deixou no território uma herança desconstruída da realidade, da importância da autogestão. Então, nos cabe, nós queremos estar como Instituto Bem-Estar Brasil, como universidade, como qualquer outro órgão junto com vocês para fazer bem. Certo? Porque nós temos a obrigação de mostrar que redes comunitárias pode ser reproduzida igual encontro de amigos que todo mundo adora ir e curtir. É para tomar uma cervejinha, mas como eu não bebo, até um bom suco de laranja para a gente rir, para se encontrar. É tipo assim, você tem que fazer bem feito, que dê prazer, que as pessoas queiram ter isso como cultura no seu território, que seja um local de respeito absoluto e de qualidade absoluta, certo? A gente verificou que o pouco alcance das políticas públicas nas periferias gera uma exclusão digital e aprofunda a exclusão social, certo? É necessário o enfrentamento, nós temos que enfrentar de forma organizada para fazer a democracia direta. E o último item eu não vou poder falar porque eu não falei, certo? Então, o objetivo da aula era que esses 4 primeiros conceitos fiquem para a gente como um alinhamento das nossas ações e das nossas construções. Dá trabalho. Dá trabalho, democracia direta participativa. Dá trabalho executar política pública governamental que não chegou no território. Dá trabalho ter conhecimento técnico, conhecimento social, conhecimento cultural para gerir algo tão grande e tão precioso nos territórios, certo? Não é uma coisa fácil. E se é para fazer mal feito, vamos encontrar outro caminho, vamos atuar de outra forma, vamos, de repente fazer incidência no território, vamos melhorar as leis, vamos criar fóruns para discussão antes de trabalhar com uma infraestrutura que é cara, que tem que ser gerenciada, que tem que colocar uma quantidade enorme de cidadão no palco para poder dar certo. Certo? Então, eu queria, assim, que esse primeiro momento ficasse essa impressão daquilo que nós estamos fazendo aqui, com vocês, certo? Política pública de verdade, com respeito a direitos, mas com interação total da cidadania, como objetivo primeiro da nossa organização, certo? E agora eu gostaria, assim, de novo, quero que você encerre a apresentação, Marcelo, para a gente abrir o microfone ainda para as pessoas que não falaram nesse momento, certo? Podia tirar a apresentação e nós vamos abrir para as falas. Vamos dar preferência para quem não participou ainda? Sim. Aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar quem não participou mais do que a apresentação. A Rosângela. Rosângela, você está aberto para você. Eu espero que tenha atendido, num primeiro momento, algumas das suas expectativas, certo? Prontamente, foi perfeito todas as colocações que você colocou aí. Realmente, existem políticas públicas que nós não nos sentimos representados nela, e aquele seu questionário lá foi muito rápido, eu preenchi o que eu pude preencher, tinha mais coisas ainda, mas realmente nós precisamos trabalhar muito em cima, nós precisamos fazer uma maneira de despertar na população a necessidade dela de participar mais. Isso aqui é o desafio maior, é tirar o brasileiro dessa cartaz que ele fica achando que é normal, ele vê novela e futebol e acabou o mundo.
E depois reclama da fila, depois reclama que não tem isso nem aquilo. Agora, como fazer isso? Essa é a pergunta, dando tapa, brigando, não sei como, mas a gente vai ter que fazer uma maneira, porque depois ele mesmo se cobra, mas ele mesmo é o maior, ele é a vítima e ao mesmo tempo é o vilão, É o carrasco de toda essa situação. Eu agradeço. Obrigada. Lauro, eu posso conhecer você, Lauro? Olá, boa noite. Pode sim. No caso, eu me apresento rapidamente. Eu sou formado em engenharia de telecomunicações pela UFPA e atuo no projeto Celcom, que é um projeto de telefonia celular comunitária. Então, apesar do meu atraso hoje, né, eu achei muito proveitoso, eu achei um tema muito interessante e não pude deixar de notar quando você citou a exclusão digital, né? A gente fala que está muito alinhada ali com a exclusão social também, né? Sempre quando eu apresento o projeto Celcom para alguém, eu sempre falo, né, que é um trabalho, é um projeto de cunho social e tecnológico que visa prover, né, assim, a inclusão digital e social, né? É um projeto tecnológico que com uma base assim de engenharia humanitária, né? E assim a era em que nós vivemos, esse mundo contemporâneo, ele sempre foi marcado por transformações econômicas, sociais e cada vez mais tecnológicas, né? Então, como você também tocou em um determinado momento, é que as TICs colaboram muito por esse desenvolvimento social, né? E fazem parte é um patrimônio, né? Digamos assim. Então, hoje foi super interessante. Achei muito proveitoso a conversa, a participação de todos. Meus parabéns. Obrigado, Lauro. Pela condução, Obrigado. Marcelo. Eu acho assim que os projetos que a gente atua, a gente tem que ter esse olhar. A tecnologia é instrumento, né? E ela tem que ser usada, o objetivo, a tecnologia tem que ter um objetivo muito claro lá na ponta. Como que eu uso essa tecnologia? Para que eu quero essa tecnologia? Ela pode virar um problema no território, mas ela pode ser extremamente importante para as pessoas também. Então, a ideia é essa mesmo. Parabéns pelo seu trabalho aí. Juliana? Obrigado. Olá! Ai, deixa eu ver vocês. É tão triste olhar para uma fotografia. Tanto que você é linda de viver. Não, eu adorei sua apresentação. Achei incrível o que você falou sobre o papel, né, das próprias comunidades em detrimento do papel do Estado. Acho que é isso, né? Quando o Estado ele tenta implementar alguma coisa em âmbito local, sempre tem aquele tom, né, de impessoalidade, de falta de envolvimento com o contexto, que acaba não levando para frente, né, a política. Então, acho que muito essencial, assim, o que você falou. Parabéns pela apresentação, adorei. Não vou te conhecer hoje, né? Tá bom. Você tá revoltada. Ai, Lauro, que bom que você apareceu agora no vídeo, Lauro. Olha só que beleza. Ai, gente, é uma solidão. É uma solidão você se propor, por exemplo, vocês jogaram, vocês fizeram umas coisas muito interativas. Agora sobra para mim essa parte mais sei lá, mais de conteúdo, mais de conceito. E aí, quando eu não olho para vocês, me dá uma sensação de que eu estou abandonada na sala, gente. Quem não falou nessa rodada aqui, gente? Quem gostaria? Tiago, você praticamente não falou nada. Tiago ficou Fala só no alguma suporte. coisa. Não. Eu tô aqui prestando atenção no grupo, eu gostaria de ouvir o Tiago, porque você viu que o Marcelo entrou, né? Ele não aguenta. O Marcelo ele não se aguenta mesmo. Não, você aguenta. Mas eu acho super importante. Obrigado, Ana. A gente encarar as redes comunitárias como também um serviço público, né? Porque a gente tem essa experiência com redes comunitárias
E, infelizmente, a gente vê que se não tiver a participação ali da comunidade, com toda a participação em peso, as pessoas não entendem, não conseguem quebrar a lógica de mercado, né, de consumo do acesso, né? E a rede comunitária, ela vai para além da construção da infraestrutura de rede. Ela quer construir um bem comum, com serviços comuns, geridos de uma maneira horizontal, né, com a participação de todos. Se a gente não garante essa participação de todos na construção da rede, na participação das decisões do dia a dia, inclusive nas questões técnicas, sempre que possível também, a gente não quebra essa lógica, né? E eu acho que, para além do acesso à internet, o mais importante que esse jeito diferente da lógica de consumo da levar acesso à internet é promover, de fato, a cidadania, né? Porque com a participação, né, nas redes, você promove serviços digitais, você promove serviços essenciais públicos, e tanto acesso aos serviços que são providos pelo poder público, como serviços que a própria comunidade pode criar em benefício público também, né? Não são os portais de comunicação, são as rádios, que podem ter um papel tanto na sustentabilidade da rede, como também com uma função social também, né? Com alguma rádio, por exemplo, você pode informar rapidamente para um grande número de pessoas uma coisa emergencial que pode estar acontecendo e necessitando de ajuda. Então, eu acho importante que a gente construa essas redes já com esse princípio como um bem público, né? E com a participação de todos. O objetivo é justamente isso, é entender que nós vamos fazer política pública. Só que nós vamos fazer política pública já dentro de um novo padrão, que é da participação popular. Mas nós temos que entender que política pública é essa para a gente poder colocar o território a nosso favor e não virar um ponto de discordância, inclusive, no território, certo? Obrigado pela sua participação, Tiago. Quem gostaria ainda de dar um espetáculo? Eu sou gaúcha, eu sou muito de cumprir horário. Se as pessoas vieram para ter aula até as 21 horas, eu queria, sim, já sair encerrando até as 21 horas. Mas eu fico à disposição de quem quiser debater aqui. Mas eu quero dizer assim, que aquela pessoa que sair, meu muito obrigado pela atenção, já está dentro do horário de vocês, tudo que é combinado não é caro. Por isso, chegar no horário e sair no horário faz parte. Né, então, estou à disposição. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa ou a gente pode encerrar hoje? Marcelo, você está louco de vontade de falar, não está? Eu toda hora fico apertando o botãozinho ali de mute. Eu vi! Eu vi, Marcelo, que eu estou te judiando. Não, mas é para agradecer também a presença de todos aqui, agradecer muito a Nilza. A Nilza é a nossa expert em gestão pública, em políticas públicas, ela já trabalha com isso já há muito tempo. A gente vem aprendendo e desenvolvendo juntos muitas coisas legais e essa vontade nossa, né, de compartilhar com vocês também essas experiências, né, que motiva a gente de estar aqui, de ficar rolando até meia-noite, se quiserem. Mas, como nós temos que descansar também, né, e amanhã é dia de mais trabalho, ficam aí, logicamente, todos livres, né, para poder a gente descansar um pouquinho. E valeu, brigadão aí, gente, valeu mesmo. Olha, obrigada aí a Rosângela. Tem um monte de coisa bacana ali no bate-papo que vocês vão salvar, né? Tudo salvo. Eu vou ter que ver aqui, porque a gente não está salvando nos bate-papo, não, mas esse de hoje eu vou salvar. Mas só dar uma notícia boa para Lauro. Lauro, muito provavelmente a gente vai conseguir fazer uma solicitação de SLP, de Serviço Limitado Privado, para telefonia. Então, depois, a conversa boa com o professor Aldebaro lá, para poder dar mais, cara. Bom saber, bom saber. Ansioso já por essa palestra, essa conversa. Boa. Ó, gente,
Fiquem com Deus, muito obrigada. E a gente vai organizar a tutoria para daqui a alguns dias, tá bom? Beijo, beijo. Valeu, Tá bom, Felipe. Obrigadão aí. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, gente. Boa noite. Ô, Nilza, só um minuto aí. Quando que será a próxima? Ai. Fala. A próxima aula ficou agendado para que dia? A minha agenda quem tem é o Marcelo. Tá no cronograma e eu posso lá no grupo lá para você. Eu acho que é dia 12. Geralmente é uns 4 dias a mais. Mas está inclusive na descrição do grupo nosso. Tem um link lá com todas as informações do curso também. Wagner, eu mesmo tenho que pegar, porque a minha vida está tão corrida que se eles não me chamam toda hora para fazer as coisas, estava difícil. Mas foi um alívio chegar nessa primeira aqui. Tá, gente? Vamos lá. Para poder deixar aqui. A próxima aula presencial desse módulo é dia 12/11 e a tutoria é dia 10/11. 10/11. Tá show? Isso. Beijo. Valeu, galera. Tá, jóia. Então, valeu. Até mais aí. Até mais.